Questão 2 da nossa lista 9. A questão 2 ela é bem similar. Na questão 2 ele diz o seguinte: submetida à ação de 3 forças constantes, uma partícula se move em linha reta com movimento uniforme. A figura abaixo representa 2 dessas forças. A terceira força tem módulo, ou seja, eu tenho uma partícula. Imagina que a partícula está aqui. E aí, imagina que essa partícula, por exemplo, ela é esse apagador. Eu pego com a minha mão esquerda o apagador e puxo ele para frente, e com a minha mão direita eu puxo ele para cima. Ou seja, eu tenho essas 2 forças, F1 e F2. Show de bola! Só que eu sei que existe uma terceira força. Por exemplo, minha mãe chega aqui e começa a puxar essa outra força, começa a fazer essa outra força, essa F3. Só que eu necessariamente não preciso que essa força F3 seja uma força em que outra pessoa faça, em que outro objeto faça. Eu posso dizer que essa outra força, essa força F3, ela é uma força resultante dessas 2 forças. E aí, lembrando lá de vetor, quando eu tenho 2 vetores um na horizontal e um na vertical, para onde é a minha força resultante? O meu vetor resultante, ele é em que direção? Se vocês se lembram bem, o meu vetor resultante é esse aqui. Vou chamar esse vetor de A e esse de B. Vocês se lembram? Se eu tenho um vetor na minha direção horizontal ou na minha direção X e um na direção Y, o meu vetor resultante entre esses 2 vetores é um vetor na diagonal. E aí eu pergunto, olhando para essas características de vetores e olhando para essa situação de força, o que eu tenho aqui? Exatamente a mesma coisa. A resultante, a força resultante entre essas 2 forças aqui é uma força na minha diagonal. Vou chamar essa força de força resultante. Lembrando de como nós acabamos de calcular força resultante, nós calculamos que força resultante ao quadrado é igual a minha força resultante em X mais as minhas forças resultantes em Y. Agora, nessa situação aqui, se vocês olharem para essa fórmula é o Teorema de Pitágoras. E aí vocês vão falar assim, Paula, mas Teorema de Pitágoras não é num triângulo retângulo? Vamos redesenhar essa figura aqui de uma outra maneira. Essa daqui é a minha força resultante, FR. Esse daqui é o meu vetor F1. Agora, se eu transferir esse vetor F2 para cá, olhando para essa figura, o que vocês têm aqui? Um triângulo retângulo. Quando eu tenho um triângulo retângulo, eu uso a fórmula do Teorema de Pitágoras para encontrar qualquer lado desse triângulo. Lembrando que nós já sabemos que esse vetor é F1 e vale 5 newtons. Esse vetor é F2 e vale 12 newtons. E aí eu pergunto a vocês, quanto vale FR? Eu não sei, mas eu sei que esse aqui é um triângulo retângulo e o cateto oposto do meu triângulo retângulo é a minha hipotenusa. E como eu calculo isso? A partir dessa fórmula. Minha hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos meus catetos ao quadrado, a soma do meu cateto ao quadrado mais a soma do meu outro cateto ao quadrado. Só que
Isso aqui, nessa situação, eu só tenho esses dois vetores. Quando eu tenho mais vetores, vocês precisam fazer a resultante das forças de vocês. Por exemplo, na nossa situação 1, nós tínhamos em X duas forças, nós tínhamos em Y duas forças. Então, é necessário que vocês façam a soma dessas forças. Mas vamos lá. Então, descobertos o porquê usar essa fórmula aqui, vamos agora usá-la no nosso problema. Vamos agora, então, resolver nosso problema. Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Força resultante é igual a raiz de 25 mais 144. Força resultante, então, é igual a 13 newtons. Legal! Encontrei quanto vale a minha força resultante entre esses dois vetores, que a gente usa essa fórmula por eles virarem isso aqui. Show de bola! Questão encerrada. Então, por que eu quis mostrar isso para vocês? Para vocês, quando olharem para a prova, sempre tentarem enxergar um triângulo. Quando vocês enxergam um triângulo, vocês conseguem ver que vocês vão usar essa fórmula aqui. Show de bola? Então, continuando. E nas próximas listas, eu vou dar questões de provas, ou seja, aquelas questõezinhas chatas que vocês nunca gostam, sobre resultante, sobre vetor, sobre força. Nas próximas listas vão ter essas questões. Então, vamos lá. Nossa questão 3 agora. Nossa questão 3, ela fala o seguinte. O bloco da figura tem massa igual a 4 quilos. E está sujeito à ação exclusiva de duas forças horizontais, F1 e F2. Eu tenho um bloco, lembrando, sempre redesenhar, de 4 quilos, sob a ação de F1 e a ação de F2. Show de bola, show de bola. E aí, ele me pede, sabendo que as intensidades de F1 e F2 valem 30 e 20, determine a aceleração. Pode parecer, mas esse bloquinho aqui não está voando. Ele está, na terra. E ele está em movimento. Quando eu tenho um corpo em movimento, ele possui velocidade. Se essa velocidade varia conforme o tempo, eu também possuo aceleração. E nós sabemos lá pela nossa segunda lei de Newton que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aí agora eu quero falar uma coisa com vocês muito importante. Estudem as 3 leis de Newton. Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e terceira lei de Newton. Elas sempre caem na prova. Elas podem cair em forma de questão prática, elas podem cair em forma de questão teórica, elas podem cair como pegadinha. Ou seja, sempre estudem as leis de Newton. Legal. Sabendo, então, que para calcular a aceleração de um corpo, eu preciso usar essa fórmula, e eu sei que força resultante é a soma de todas as forças do meu corpo, todas as forças do corpo, eu então vou calcular minha força resultante antes de começar todo esse esquema. Sabendo que força resultante é a soma de todas as forças, eu sei que força resultante, no nosso caso aqui, nós temos 2 vetores.
um vetor que está para esta direção e um vetor que está para esta direção. Redesenhando esses vetores, eles ficam da seguinte maneira: F2 e F1. Apesar de F1 e F2 estarem na mesma direção, eles têm sentidos opostos. Quando eu tenho vetores de sentidos opostos, eles são um menor que o outro, eles se anulam. Sabendo que F1 é maior que F2, eu sei então que F1 menos F2. Sei que a minha força resultante é igual a 30 menos 20. Sei que a força resultante que age nesse corpo, então, é igual a 10 newtons. Show de bola! Descobri força resultante. Agora, só substituir na fórmula. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Nossa força resultante é igual a 10, a minha massa é igual a 4 e eu quero descobrir minha aceleração. Sei então que a aceleração é igual a 10 sobre 4, então a minha aceleração vale 2,5 metros por segundo ao quadrado. Volto a repetir a vocês. Por favor, unidades. Saibam quais unidades usar. Vocês precisam entender isso. Vocês precisam saber que força é em newtons, aceleração é metros por segundo ao quadrado, velocidade é em metros por segundo. Vocês precisam saber que no sistema SI, massa precisa estar em quilograma, ou seja, toda vez que vocês forem calcular isso aqui, a força de vocês tem que estar em newton, a massa tem que estar em quilograma. E que a aceleração vai dar metros por segundo ao quadrado. São coisas que parecem muito banais, mas que na hora da prova fazem toda a diferença. Vocês acabam perdendo meio ponto, um ponto à toa.